Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje dia 5 de maio de 2021, falar sobre o tema aí de angulação, algo não muito dito aí no mercado, diz respeito aí à angulação das tendências, né? A gente entende, se a gente voltar na época lá do colegial, e visse aquele gráfico, né, de distância, né, e altura, né, em H aqui, né, a gente tinha aqueles probleminhas de física no qual tinha uma questão seguinte. Se eu quisesse lançar um projétil o mais distante possível, qual que seria a angulação melhor, né? Então, a gente sabe que se a gente lançar uma pedra, enfim, em uma angulação menor que 45, ela não se sustenta, né? E cai logo. Agora, se a gente lançar uma pedra acima de 45 graus, né? A gente entende que ela também não consegue muito distante pelo fato dela não ter uma angulação adequada, né? E ela acaba caindo muito próximo de onde a gente jogou a pedra. Agora, se a gente jogar um projétil a 45 graus, seria o ângulo ideal no qual esse projétil pode ir o mais distante possível. Perfeito? 45 graus. Então, a gente entende que uma tendência, né, a força, a angulação principal de uma tendência seria uma angulação de 45 graus. Perfeito? O que seria uma angulação de 45 graus? Mais ou menos, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, ó, daqui até aqui, ó. Essa angulação ela representa uma tendência forte. Então, nesse tipo de movimento, é difícil a gente buscar reversões. É muito mais fácil a gente buscar operações a favor da tendência. Perfeito? Agora, se a gente quer buscar operações de reversão, a gente tem que buscar angulações acima de 45 graus, né? Seria mais ou menos esse caso aqui, né? A gente observa que a angulação está muito acima, ela está em torno de uns 70, quase 70 graus, né? E aí a gente vê esses movimentos de reversões. Então, nesse tipo de movimento, né, de 45 graus, a gente opera a favor da tendência e nesse tipo de movimento a gente consegue buscar pontos de reversão, tá? E aí, aquelas operações com angulação abaixo de 45 são aquelas operações de consolidação. Eu não costumo operar consolidação, né, mas é esse o tipo de angulação que ocorre, né? Então, como que a gente consegue uma ferramenta para auxiliar nesse tipo de leitura? Médias móveis, né? Eu uso uma média móvel de 72 períodos. 72 períodos, ela deriva de 144, que é o número de Fibo, tá? Agora, por que eu uso 72? Backtest. Eu fiz um backtest nos gráficos que eu uso, né? E aí, a média de 72 para mim é o que mais funciona. Vocês percebem aqui, ó, né? Qual que é o conceito da média funcionar? O conceito da média funcionar, né, seria suporte e resistência. Ou seja, ela tem que funcionar como suporte e resistência, tá? Então, em momentos que inclina, ela funciona como suporte e resistência. A gente observa que em momentos de consolidação, a média não serve para nada. Perfeito? Então, a média ela tem que funcionar como suporte e resistência em momentos de tendência, né? Então, eu uso, na verdade, a média de 72 em todos os meus períodos gráficos. Perfeito? E uso uma média só, tá? E aí a gente observa, né, essa angulação na média. Ela nos mostra facilmente aí qual seria a intensidade da tendência. Perfeito? Então a gente observa aqui, ó, uma outra situação, um pouco mais para trás aqui no dólar, né, de movimentos no qual ele se movimenta muito íngreme, né? E aí ele acaba proporcionando uma reversão, e movimentos no qual ele fica bastante tempo em tendência. Olha lá, ele fica bastante tempo em tendência, né? Com uma angulação em torno de 45 graus. Perfeito? Lembrando que existe algumas funções da média, né? Não somente suporte e resistência, mas eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, a primeira função da média, na minha opinião, em ordem de importância, a primeira função, a relação de preço versus média, é a distância. Se o preço estiver muito distante da média, tá caro. Nesse caso aqui, né? Posso até dizer que tá barato, né? Porque é uma operação de compra aqui, né? Mas se eu entendo que está muito longe da média, nesse caso aqui está caro. Então, essa primeira relação, quando se afasta muito, é uma possibilidade de reversão. Quando está perto da média, uma possibilidade de tendência. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito de média seria a inclinação, né? O que eu observo na média? Inclinação. Então, além dessa relação do preço sobre a média, eu vejo essa inclinação. Se é forte, se é fraca, que tipo de inclinação é? Terceira função
suporte e resistência, né? Essa aí todo mundo conhece bem. E quarta função, né, seria o cruzamento. O cruzamento é para quem usa mais de uma média. Eu uso uma média só, então eu não vejo cruzamento. Mas quem usa mais de uma média sabe que o cruzamento é um indicador atrasado. Porém, ele confirma a tendência, né? Ele é um rastreador de tendência. Então essas são as funções da média. Só uma média, olha a quantidade de informações que ela me traz. Perfeito, galera? Então, vocês fiquem ligados. Se vocês observarem hoje, no índice, vamos lá, colocar no índice aí. Vamos dar uma olhadinha aí nos 5 minutos, né? Olha a angulação de 5 minutos no índice. Em torno de 45 graus. Reparem que ele não consegue proporcionar momentos de reversão. Justamente porque é uma tendência muito forte, né? E aí, outra informação importante de hoje é que no momento que ele se afasta da média, o pullback dele ele não volta. É um pullback lateral. Isso demonstra a força da tendência. Beleza, galera? Conforme eu mencionei, eu uso a média 72, né, e para mim funciona bastante, né? A gente observa aí, ó, a média funcionando como aqui como resistência e aqui hoje como suporte. Beleza, galera? Agradeço aí a audiência. Muito obrigado. Até a próxima.